Bom dia, crianças! Vamos agora fazer uma revisão de matemática e verificar o que aprendemos. Muito bem, crianças, vamos começar nossa revisão falando de ordens e classes. Me acompanhe aqui no quadro Valor de Lugar. Você vê aqui, crianças, que nós temos a ordem das unidades, que é a primeira ordem, certo? Observe uma coisa, crianças. Se nós temos um só algarismo, como você está vendo aí o número 2, nós temos uma só ordem, tá? Que é a ordem das unidades. Essas unidades começam do 1 até o 9, tá? Quando chega a partir do número 10, nós passamos a ter agora dois algarismos, certo? No caso aqui é o algarismo 2 e o algarismo 1. Então, agora nós já passamos a ter duas ordens, certo? Então, agora a segunda ordem é a das dezenas. Dezenas por quê? Porque os números são contados aqui de 10 em 10. Então, vamos lembrar quem são as dezenas. Vamos lá. 10 com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40... 50, 60, 70, 80, 90, certo? Então, estas são as dezenas. Quando nós chegamos do 100 em diante, nós já vamos ter, crianças, 3 algarismos. Observe aí. No caso, nós já temos o algarismo 2, que é das unidades, está nas unidades, o algarismo 1, que está na segunda ordem dezena, e o algarismo 3, que está na terceira ordem, centena. Então, se nós temos 3 algarismos, nós temos 3 ordens, certo? Então, crianças, o que significa centena? Os números contados de 100 em 100, certo? O número que está se repetindo é de 100 em 100. Então, vamos lembrar quem são as centenas. 100 com mais 100, 200 com mais 100, 300 com mais 100, 400, 500, 600, 700, 800, 900, certo? Então, observe aqui. Quando nós temos 3 ordens, tá? Essas 3 ordens, elas já vão formar a primeira classe. Observe aqui em cima, estou circulando. 3 ordens formam uma classe, certo? O nome dessa primeira classe aqui é a classe das unidades simples, que vai do número 1 até 999, certo? Quando você passa a ter 4 algarismos, olha só, você agora já vai ter 4 ordens, certo? Observe que as ordens, elas se repetem. Na primeira classe nós temos a primeira, segunda, terceira ordem, unidade, dezena e centena. E na outra classe, nós vamos ter as mesmas ordens. O que muda? O que muda é que essa segunda classe, observe, ela é chamada classe dos milhares. Então, aqui, nós temos, onde está o número 5, nós temos a ordem das unidades, porém, unidades de milhar. Significa que essa quantidade está se repetindo 1000 vezes, tá? Ou seja, 5 unidades de milhar quer dizer 5 vezes 1000, certo? Se eu tenho agora 5 ordens, deixa eu colocar aqui um número na quinta ordem. Se nós temos agora 5 algarismos, nós temos 5 ordens, certo? 5 ordens. E esta quinta ordem é a das dezena de milhar, certo? São as mesmas dezenas aqui do quadro anterior, porém aqui é de milhar, certo? Por exemplo, 7 dezenas de milhar é 7 vezes 10.000, porque uma dezena é 10. Mas como está na classe dos milhares, é 7 vezes 10.000, certo? Deixa eu colocar aqui um número na centena de milhar. Então, nós temos aqui, quantos algarismos nós temos aqui, crianças? Nós temos 6 algarismos. Então, nós temos 6 ordens, certo?
Quem é esta sexta ordem? Centena de milhar. Ou seja, este 8 aqui, ele vale 8 vezes 100 mil, certo? 8 vezes 100 mil, porque estamos na classe dos milhares. E depois vem a outra classe e daí por diante, crianças, porque os números eles são infinitos. Deu para entender até aqui? Crianças, vamos continuar observando aqui o quadro valor de lugar, tá? Com o mesmo assunto, ordens e classes. Eu vou colocar aqui no quadro um número para fazermos algumas observações, certo? Então, vamos ler juntos esse número? Vamos lá. 203.629, certo? Então, considerando este número, vamos responder aqui algumas perguntas. Quantas ordens tem esse número? Então, confira aí até qual ordem este número vai. Até a sexta ordem. Você está observando aqui? Então, este número tem 6 ordens, certo? E quantas classes? Então, aqui você observa aqui em cima que ele está ocupando a classe das unidades simples e a classe dos milhares. Então, quantas classes tem esse número? 2 classes. Qual é a ordem de grandeza desse número? Crianças, qual é a ordem em que está o número que representa o maior valor representado? Que está o algarismo que representa o maior valor, hein? Então, quem representa o maior valor aqui nesse número é o 2, é o algarismo 2. Ele vale quanto? Ele vale 2 centenas de milhar, tá? 2 centenas de milhar, ou seja, 2 vezes 100 mil. Então, se ele representa o maior valor, então ele está na ordem de grandeza desse número, certo? Como é o nome dessa ordem? Centena de milhar. Então, esta é a ordem de grandeza, certo? Entendeu? Porque chamamos ordem de grandeza? Centena de milhar. E como lemos esse número? Acabamos de fazer a leitura, agora vamos aí a escrita. Como lemos é o mesmo que como falamos, como escrevemos este número, é o mesmo que escrever por extenso esse número, certo? Vamos considerar alguma coisa interessante que sempre encontramos nos livros de matemática? Essa pergunta aqui. Qual o maior número possível formado por 5 algarismos distintos? Esta palavra distintos quer dizer algarismos diferentes, certo? Então, eu quero um número, o maior possível, que tenha 5 algarismos. Olha aqui para o quadro de ordens. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, vai ter 5 ordens, certo? E este número ele deve ser formado por algarismos diferentes, não pode haver repetição de algarismo. Então, pense nos números de 0 a 9. Qual é o maior? O 9. E depois do 9, quem é o outro maior? O 8. E depois, o 7. E depois, 6. Depois, o 5. Que número é esse? Formado por 5 algarismos distintos. Vamos falar juntos aí? 98.765, certo? E o menor, crianças? Pensando de novo aí nos algarismos de 0 a 9. Quem é o menor? Aí você pensa, é o 0. Mas não podemos começar número com 0, você concorda? Então, começamos com quem? Com o número 1. E depois do 1, eu posso colocar o 0? Ah, agora eu posso colocar o 0. Então, já usei 0, 1, vou usar quem agora? Eu quero o menor número, tenho que ir na ordem crescente, né? O 2,
o 3, o 4, certo? E então, que número é este? 10.234, certo?